Se sintam à vontade, não desconcentre, fique ligado na verdade, na palavra de Deus, que nós não podemos perder uma vírgula da palavra do Senhor em nome de Jesus. Não olhe para o homem, olhe para Jesus. Não olhe para mim, eu simplesmente sou boca de Deus para trazer, extrair a mensagem da Bíblia e trazer aos nossos corações em nome de Jesus, mas a palavra é de Deus, não é minha, é do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é: conquiste a libertação espiritual e emocional em nome de Jesus. Então, conquiste a sua libertação espiritual e emocional no nome de Jesus. Hoje é um culto de batalha espiritual, culto de libertação, aonde nós oramos, ouvimos a palavra e Jesus disse que Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada vai fazer dano algum para nós. Satanás, ele é barulhento, ele faz com que as pessoas sintam medo, mas quem tem o Espírito Santo, quem tem o Senhor Jesus e conhece a verdade, Satanás não quer ver a gente nem de longe, ele quer que nós veja a gente bem de longe mesmo, em nome de Jesus, porque ele sabe quem é que anda com a verdade e quem não anda. Então, é através da palavra de Deus, que ela está nos nossos corações, que nós vamos vencer os ardis de Satanás. Os irmãos viram como é que Jesus fez aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, quando Jesus ele foi confrontado ali com Satanás, né? Satanás fazendo com que Jesus ele obedecesse a ele, e como é que Jesus resistiu a Satanás? Usando a palavra de Deus. Jesus poderia muito bem, com uma só palavra, mandar: Satanás, vai embora, e ele teria que ir, mas ali houve um confronto, mas Jesus queria que isso acontecesse para mostrar para todos nós, seguidores dele, como que temos que fazer para combater o bom combate, ficar firme na fé e vencer a batalha espiritual no nome do Senhor Jesus. É com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Não é com arma, não é com pau, não é com pedra. Nós vencemos as astutas ciladas de Satanás com a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloque o ânimo no seu coração, não deixa Satanás te desanimar, não deixa nada desta vida te desanimar. Nós temos que estar na presença de Deus animados, com bom ânimo e alegres. Aqui não é lugar de tristeza não, igreja. Lugar de tristeza é lá no velório. Aqui não, aqui é lugar de alegria. É lugar onde tem vida, e vida com abundância em nome de Jesus. Nós estamos falando de vida espiritual, vida na presença de Deus. Então não é lugar de tristeza, é lugar de você estar alegre e feliz da vida. Porque quantas pessoas precisam ou até querem estar na presença de Deus, mas não podem. E nós temos esse privilégio, estarmos aqui unidos como igreja, quinta, domingo, para prestar um culto a Deus em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Glória a Deus. Eu citei agora há pouco a tentação do deserto, mas está aqui, é esse onde vamos começar por aqui a palavra de Deus, Mateus 4, versículo 33, versículo 23 e 24. Mas eu vou pegar do começo para nós entendermos perfeitamente. Pega aqui o versículo 12. 4:12 em diante, até o versículo 24, para que nós possamos entender a palavra de Deus e não pegar nada pela metade, para ninguém ficar sem o entendimento em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui começa falando o seguinte, Jesus falando: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali,
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo, e aqui no 16, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz brilhou. Aqui no versículo 16, ele diz assim, ó, o povo que estava assentado aonde? As pessoas, elas só permanecem nas trevas a partir do momento que Jesus não chega na vida dela. Veja que quando Jesus se aproxima, o que é que aconteceu? A luz brilhou. A luz brilhou na vida daquelas pessoas. Quando é que a luz do Evangelho de Cristo brilha na vida de uma pessoa? Quando os olhos do entendimento são abertos. Quando a pessoa abre os olhos do entendimento, a luz mostra para ela qual que é a situação que ela se encontra. O entendimento é aberto. Ela entende a necessidade que ela tem de sair da onde ela se encontrava e mudar de posição. Sair das trevas e vir para a luz. Mas ela precisa querer sair das trevas. É a mesma coisa de uma pessoa que está doente ou enferma. Se ela não quer ser curada, se ela não acredita que Jesus pode curar ela, ela vai continuar doente. Uma pessoa que está encapetada ali, está endemoniada, se ela não quiser ser liberta, se ela gosta de viver enganada pelos demônios, ela vai continuar cheia dos capetas. Mas no dia que ela chegar assim e falar, Deus, me ajuda, eu não quero mais essa vida, Deus vai libertar ela, o Senhor Jesus vai libertar esta pessoa. Tudo é questão de querer. Querer. Deus ele envia Jesus para salvar muitos. Mas nem todos salvar, na verdade a Bíblia cita que Jesus morreu para salvar a todos. Mas não é salvar a todos, é salvar a muitos, porque nem todos vão crer no Senhor Jesus, não vão querer Jesus. A maioria não quer Jesus. Até querem ir na igreja, mas não querem o Senhor Jesus. Não querem seguir os seus mandamentos. Não querem obedecer à verdade. E na igreja não quer dizer que a pessoa está salva. Tem que ter um coração aquebrantado, dar ouvido ao Espírito Santo, ser vigilante, botar a vida no altar do Senhor, jejum e oração, e buscar a cada dia o entendimento da palavra, para que tenhamos força para resistir a cada dia ao pecado em nome de Jesus. E aqui o versículo, o versículo 16, para entender o 17, diz assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz brilhou. Ou seja, irmãos, prestam atenção uma coisa. Os que estavam assentados em região e sombra da morte, essas pessoas aqui, eram aquelas pessoas que já estavam totalmente desesperançadas. O meu problema não tem mais jeito. A minha causa não tem mais jeito. Meu irmão, quando nós conhecemos quem é o Senhor Jesus, não existe causa perdida para Ele. Ele não conhece o que é derrota. Ele conhece o que é vitória. Só vitória. Então, nenhuma das nossas causas estão perdidas. Pastor, mas o senhor não sabe, está demorando, já faz 10 anos. Faz 15 anos que eu tenho uma causa e eu já... Não me diga que você já deu a causa por perdida. Ah, pastor, eu já dei a causa por perdida porque, pelo tempo, eu acho que até já esqueceram, esse processo já está lá embaixo de 1 milhão. Não importa se ele está embaixo de 1 milhão ou 2 milhões. Quando entregamos nas mãos do Senhor, a Bíblia diz que nós temos um advogado no céu chamado Jesus, que é Ele que cuida das nossas causas. É Ele que cuida dos nossos problemas. É o Senhor Jesus, advogado fiel. É um intercessor no céu e um intercessor na terra. Então não tem causa perdida. Mas
muitas das vezes, a nossa incredulidade, ou a nossa dúvida, ou a falta de perseverança, é o que bloqueia das bênçãos acontecerem nas nossas vidas, irmãos. Nós precisamos ser perseverantes. Veja que para sermos salvos, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz que só vai ser salvo aquele que persevera até o fim. Então, é dia a dia na perseverança. Ali, entendendo que somos dependentes do Senhor. Não podemos fazer nada sem Ele. Precisamos da sua ajuda para tudo que venhamos fazer. Ele tem que estar na nossa direção, Ele tem que estar à nossa frente. E Deus, Ele quer isso. Deus, Ele quer ver isso, a nossa dependência dEle, em nome de Jesus. Quando eu acho que eu não dependo de Deus, eu vou andar segundo os meus esforços, segundo o meu querer. E nem sempre vai dar certo, irmãos. Mas quando eu boto Deus na frente, na direção, vai dar certo em nome de Jesus. Amém, queridos? E aí vem o 17. Desde então começou Jesus, Jesus aqui, Quando ele chega e se depara com aquele monte de gente, uns já estavam desenganados, desesperados, outros já estavam dando a causa por perdida. O que é que acontece? A esperança ressurge. Aí vem quem? Jesus anunciando as boas novas, a boa notícia. Aí vem aqui no 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é que vocês estão desanimados, porque estão dando a causa por perdida, essa dificuldade, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Quem disse? Jesus. E quando é que o reino do céu, pastor, se manifesta aqui no nosso meio? Agora! Ele está se manifestando agora, quando esse evangelho é pregado em espírito e em verdade, o reino de Deus, assim como Jesus falou para aquelas pessoas que estavam dando as suas causas por perdida, eles não viam uma luz no fim do túnel, para eles estava tudo acabado. Jesus chega e diz, ainda tem uma luzinha lá no fim do túnel, só se arrependam, porque o reino do céu se manifesta para salvar, curar e libertar, em nome de Jesus, aleluia. É para isso que o reino do céu se manifesta, quando o evangelho de Cristo é anunciado. O reino de Deus está se manifestando na vida das pessoas, o Espírito Santo agindo, levando a palavra na bandeja, entregando, está aqui a solução do seu problema. Creia somente e verás a glória de Deus em nome do Senhor Jesus. É isso que Jesus sempre pregava e ensinava. As pessoas davam a causa por perdida, Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Creia, tudo é possível ao que crê. Irmão, é que o ser humano ele é ansioso, ele quer as coisas tudo para ontem, e não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, em nome de Jesus. Olha o versículo 18, Jesus andando junto do mar da Galileia, viu dois irmãos, aqui ele começou a juntar as pessoas para pregar o evangelho, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim, e eu farei pescadores de homens. Então, eles deixando logo as redes, falaram, Jesus, nós não vamos. Foi assim que eles falaram? Não. Eles deixaram e seguiram o Senhor Jesus. Veja, irmãos, hoje como é complicado e é cruel, porque muitas das vezes nós queremos fazer tudo para nós, e se sobrar um tempo, eu vou à igreja, eu vou pegar um panfleto e vou evangelizar hoje. Não, mas eu não tenho tempo. Mas se der tempo, lá para a semana que vem, esses homens, a sobrevivência deles, eles viviam da pesca. Eles não pensaram duas vezes, quando Jesus chamou, venham que eu vou dar uma outra tarefa para vocês. Eles não questionaram Jesus, mas nós vamos morrer de fome. Essa aqui é a nossa sobrevivência, pescar os peixes, para vender e pagar os nossos impostos e sustentar a nossa casa. Jesus falou, venham. Jesus não perguntou, não falou mais nada, simplesmente só chamou, venham, e eles entenderam
aquele chamado, largaram tudo e seguiram. E disse-lhe, o versículo 21, e adiantando-se dali, viu outros, 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, fizeram a mesma coisa. Pai, cuida aí, porque nós agora temos outra missão a fazer. Não pensaram 2 vezes. Nós sabemos que ali eram outros tempos, mas aqui o que é que o Espírito Santo mostra para nós hoje? Que nós não podemos medir esforços quando é para fazer as coisas para Deus. Nós temos que nos esforçar mais. Nós somos muito rápidos para fazer tudo para nós e se sobrar um tempo para Deus. Não é assim que se faz a obra do Senhor. Nós temos que nos esforçar mais para fazer para Deus algo que realmente Ele aprove aquilo que estamos fazendo para Ele. Aquele tempo que estamos tirando precisa ser de coração, um tempo dedicado para que Deus aprove o nosso trabalho que estamos prestando para Ele, no nome do Senhor Jesus. E aí o 23. E percorria Jesus toda a Galileia. O que é que Jesus fazia? Ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus. Primeiro Jesus semeava a semente, pregando o evangelho do reino de Deus e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Quando o evangelho de Cristo é pregado, que Jesus diz que o reino dos céus se manifesta, arrependei-vos que o reino dos céus é chegado, está se manifestando. Aqui ele mostra no versículo 23, ele estava pregando e o reino de Deus se manifestando com poder, para abrir os olhos do entendimento das pessoas a qual Jesus estava pregando, ensinando a palavra. E o evangelho ele é acompanhado da salvação, da cura e da libertação, assim como Jesus, ele fazia, ele fez. E esta palavra, este evangelho é o mesmo que o Senhor Jesus estava pregando lá na Galileia. É o mesminho que nós pregamos aqui hoje. É a mesma palavra. Jesus não mudou. É o Espírito Santo que estava com Jesus. É o Espírito Santo que está aqui comigo e com você. Jesus foi revestido do poder de Deus no momento que ele se batiza lá pelo João. Aqui mesmo no Evangelho do Mateus, aqui no capítulo 4, versículo 1. Depois que Jesus ele sai das águas, desce o Espírito Santo sobre ele. Ou seja, o Espírito Santo reveste o Senhor Jesus do poder para suportar o que ele iria passar, assim como ele passou a tentação, 40 dias e 40 noites jejuando. Quando termina, nós sabemos o que aconteceu, o inimigo se aproxima e aí coloca Jesus à prova. Tu não é aquele, tu não é esse, faz isso, faz aquilo. Dando sugestão para Jesus. E não é assim que Satanás pega os crentes? Dando sugestão. Olha lá, aquilo é bom. No passado tu gostava, por que tu deixou? Experimenta, só um pouquinho. Não era assim que o diabo fez? Simplesmente, Jesus, eu não peço muito para você não. Só quero que você se prostre diante de mim e eu te dou tudo isso aqui que você está vendo. O reino do mundo é teu. Se Jesus cede uma das sugestões do diabo, tudo estava perdido. E é assim que ele faz, irmãos, com o povo de Deus. Ele tenta todos os dias, dando sugestões, para ver se a gente cede. Não ceda, não. Lembre-se, quem é que está conosco? O Espírito Santo. Ele é chamado de ajudador. Ele está conosco para nos ajudar a suportar
as aflições, que são as tentações que vêm a nós a cada dia. Amém, queridos? As aflições são as tentações que nós enfrentamos todos os dias. Lembre-se, quem está conosco, não se esqueça, ele é chamado de Santo, Espírito Santo. Ele está ali para nos manter em santidade, para não fugirmos da presença de Deus, em nome de Jesus. Enquanto estivermos na presença de Deus, nós estamos em território seguro. Satanás não pode nos atingir. A partir do momento que nós saímos desse território, fora da linha, corre sério risco dele nos atingir. Os dardos vão acabar atingindo o crente. Então, nós temos que lembrar que Jesus mandou: vigia e ora. Vigia e ora, em nome de Jesus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando a todas as enfermidades e moléstias, enfermos e moléstias, e expulsava os demônios e curava-os fisicamente. E a sua fama correu, o versículo 24, por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, e os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, da Galácia e de Jerusalém, e da Judéia e da além do Jordão. Veja, quando as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava fazendo isso, os milagres estavam acontecendo, aí pronto, veio gente de todas as cidades. Veja quantas cidades aqui, as multidões vieram até Jesus, porque até então eles estavam sedentos para ouvir, para verem e ouvir aquilo que eles ficaram sabendo, que acontecia quando alguém se colocava na presença do Senhor Jesus. Os demônios caíam por terra, os cegos enxergavam, os aleijados jogavam a sua cama nas costas e saíam andando, os demônios caíam por terra, os leprosos eram curados, a notícia se espalhou, e aí veio as multidões. Os irmãos lembram que tinha momentos que Jesus não tinha nem como pregar, ele tinha que subir num barco e se afastar, porque as multidões apertavam ele de tal maneira que ele não conseguia nem pregar. As pessoas querendo mais. E hoje, Jesus é o mesmo, faz os mesmos milagres, salva, cura, expulsa demônio, sara os leprosos, e as pessoas estão se afluindo para Jesus? Não. Pouquíssimos estão querendo ir até Jesus. Se estão indo buscar o tesouro da terra, não estão indo buscar o tesouro dos céus. Estão indo por promessa de homens que venha que você vai enricar. Essas promessas o diabo ofereceu para Jesus. Jesus, ele diz para não guardar e não juntar tesouro na terra. O nosso tesouro é nos céus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O mundo, ele rejeita e nos rejeita. Rejeita Jesus e nos rejeita. Mas Jesus, ele falou que nós iríamos ser rejeitados, e muitos seriam presos, outros seriam mortos por causa do nome dele, mas nada disso é para nos intimidar, ou fazer com que nós venhamos desistir de pregar só a verdade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem quiser a verdade, se achegue a nós. Quem não quiser, vai para o engano. Mas nós vamos pregar só a verdade. Doa a quem doer. Goste, se não goste, a verdade vai ser pregada em nome de Jesus. Nós sabemos que o Espírito Santo já alertou que nos últimos tempos haverá dias muito difíceis, dias difíceis demais, porque as pessoas não querem mais ouvir a verdade, não querem mais ouvir este evangelho na íntegra. Eles querem um evangelho fraco, que não vai contra o pecado,
não vai contra as mentiras, não prega a santidade, porque isso incomoda os carnais, eles não vão aceitar. Isso está nas cartas de Paulo a Timóteo. Eles vão aceitar um evangelho popular, que não incomoda ninguém, é um evangelho fácil, onde a maioria querem isso, a porta larga. Estou na igreja, mas eu posso tudo. Esse é o evangelho, que não prega mais o reino dos céus. Só se prega agora o tesouro da terra. O amor, para eles não existe mais. O amor à alma, o amor a Deus. O amor é só no tesouro da terra. E isso está claro, está nítido, acontecendo agora. Espalhado por todo esse país inteiro e talvez por fora dele também. Mas no nosso país, banalizaram demais o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Banalizaram de uma certa forma, que estão escandalizando demais. Muita gente está tão escandalizado que não quer mais nem ir nas igrejas, de tão escandalizados que estão, de ver o que muitas pessoas estão fazendo com esta santa palavra de Deus. Mas nós temos que ter olhos para Jesus e cada um vai responder pelos seus atos, né? Pelos seus feitos. Nós temos que olhar para Jesus, mas Jesus disse que é impossível que não venham os escândalos. Mas também ele alertou, ai daqueles por quais vem o escândalo. Então, nós sabemos que Jesus é o dono da igreja e ele está vendo tudinho que está acontecendo. Em todas as igrejas no planeta Terra, Jesus acompanha uma a uma. E não adianta que ninguém engana o Senhor. Vamos vigiar. Evangelho de João, capítulo 15. Vamos um pouquinho lá. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 16 e 17. Glória a Deus. João 15, 16, 17. Jesus diz assim, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, Ele vos... Veja que Jesus ele está dizendo, não foi vocês que me escolheram, foi eu que te escolhi. Aí ele diz, foi eu que te escolhi e eu te dou uma condição. A condição é esta, não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Essa é a condição. Para todas as pessoas que Jesus chama para ser seus seguidores, vão e dei fruto. E aí ele diz, e esse fruto não pode ser uma árvore que dá um fruto hoje e daqui a 5 anos dá mais um frutinho. Ele falou, não, vão e deis fruto, e esse fruto tem que permanecer. Até o dia que Jesus nos levar, nós precisamos entender que Ele nos chamou, nos escolheu para que nós fôssemos uma árvore frutífera, dando sempre fruto para Deus. Eu não posso cessar de dar fruto, senão eu sou uma árvore infrutífera. E aí ele diz aqui mesmo, aqui onde ele diz que a árvore que não dá fruto, o que é que ele faz? Ele corta. Aqui no versículo 5, leia comigo, que viu? O que ele diz? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Aí ele diz aqui no 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e colhes, lança no fogo e arde. Ou seja, quando o crente para de dar frutos, ele corre um sério risco de ser cortado da videira.
Nós já aprendemos aqui que nós fomos inseridos no corpo do Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Fomos inseridos no corpo de Cristo. Por isso nós estamos enxertados na videira. Nós somos membros deste corpo. Cada um de nós somos um galho desta videira. Cada um de nós aqui somos um galho enxertado na videira que é o Senhor Jesus. Um é orelha, um é dedo, um é pé, um é mão do Senhor Jesus. Por isso que ele diz: não use o seu corpo para fazer as coisas erradas. Use o seu corpo na santificação, porque não pode pegar os membros de Cristo e fazer dos membros de Cristo o pecado. Entendeu, irmãos? Nós precisamos entender quem somos. Nós não somos qualquer um. Nós somos membros do corpo de Cristo. Fomos quem nos enxerta, quem nos coloca no corpo de Cristo é o Espírito Santo. E aí nós passamos a ser membro desse corpo. Estamos enxertados na videira. E aí nós precisamos ser essa árvore frutífera que ele falou aqui, ó, no 16. Ele nos escolhe para que vós escolheste vós a mim, para que vás e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedir ao meu Pai, Ele vos conceda. Veja que quando eu estou dando fruto, eu tenho a garantia do Senhor Jesus, que aquilo que eu pedi ao Pai, Ele vai me conceder em nome de Jesus. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que lhe agrada. O Pai não vai dizer não para o Filho, que sempre agrada a Ele. Sempre que o Filho precisar e chegar ao Pai, o Pai sempre vai dizer sim para o Filho em nome de Jesus. Conosco, cheio de falhas, é assim, e com o Pai. Entendeu, amados? Então, fomos chamados para isso, para dar fruto para Deus. Fruto de obediência. Falar de Jesus para as pessoas. Está sempre envolvido com as coisas de Deus, em nome de Jesus. Isso vos mando que vos ameis uns aos outros. Ó, aqui, ó, isso aqui é fruto. Amar uns aos outros. É fruto que o Espírito Santo nos capacita para sermos essas pessoas que amam de verdade, sem falsidade, ama de coração, ama com o amor de Cristo, uns aos outros em nome de Jesus. O amor entre nós, irmãos, é um amor puro, porque é o amor de Deus que está, ó, circulando entre nós. Não é um amor humano, é um amor de Deus que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, para que tenhamos a capacidade de amar uns aos outros, sem reserva, sem fingimento, sem falsidade. Quando eu abraço meu irmão, é um abraço de verdade. E assim nós vamos vivendo na presença de Deus, amando a Deus, amando os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. O mundo todo dia causa constrangimento. Continue amando, com esse amor no coração. Aí ele diz, ó, se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Muitas das vezes nós somos angustiados, somos insultados, né, até perseguidos, xingados. Por quê? Porque você está incomodando o mundo. O mundo, você não joga no time do mundo, então você é contra as coisas do mundo e ele vai se opor. Mas sabemos que essa oposição vai vir, vai. Mas não é para temer, não é para andar assustado. Tem que saber que nós não estamos só. O Espírito Santo está conosco, para que nós possamos vencer todos esses obstáculos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 28 ao 34, e nós vamos encerrar aqui, vamos orar em nome de Jesus. Volta lá em Mateus de novo. Mateus 8. Mateus 8, 28 diz assim, ó.
E tendo chegado, já acharam, irmãos? Amém? Acho que eu estou muito rápido hoje. Deixa eu ir mais com calma. E tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Veja só, quando Jesus desce ali, quem é que vem do encontro? 2 pessoas que estavam totalmente possessas por espíritos malignos. E esses homens, essas 2 pessoas, a fama deles corria muito longe. Por quê? Porque as pessoas sabiam que por ali existiam essas 2 pessoas que estavam nesta condição, e eram pessoas extremamente violentas, mas não porque elas queriam ser violentas, elas eram violentas por causa dos espíritos malignos que se apoderavam delas. E aí eles faziam com que essas pessoas fossem totalmente violentas, né, a ponto de até matar alguém se eles tocassem ou conseguissem botar as mãos. Então as pessoas evitavam de passar ali por aquele caminho. E aí no 29, e eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Irmãos, dá uma parada aqui, entende só o que esses espíritos malignos falaram para o Senhor Jesus, através da boca daqueles homens. Quando eles batem os olhos em Jesus, eles sabiam quem era que estava diante deles. Ali, tem outras traduções, talvez na sua tradução está dizendo assim, viesse nos destruir antes do tempo, deve ter alguma tradição que fala isso, destruir. Veja que Satanás e seus demônios sabem que os dias deles estão contados. Entendeu agora? Entendeu por que é que você vê que as coisas estão acontecendo muito rápido? Você vê coisas que você fala, como que o ser humano é capaz de fazer isso? As trevas, elas estão trabalhando, as trevas, quando se fala as trevas, são o império de Satanás, os demônios. Estão trabalhando para quê? Para destruir o maior número de pessoas antes de chegar ao conhecimento da verdade. Porque eles sabem que o tempo deles está se esgotando. Jesus está voltando e vai chegar um momento que Jesus vai dar um basta neles. E aqui eles confessam, aqui eles dizem que ainda não era tempo de Jesus destruir eles, porque eles sabem que vai chegar o tempo que eles vão ser destruídos e vão ser lançados no lago de fogo. Que o lago de fogo foi feito para eles, não foi feito para os seres humanos. Mas, infelizmente, por causa da desobediência, muita gente vai ser lançado lá no lago de fogo, que não era para ser lançado, junto com os Satanás e seus demônios. O lago de fogo foi feito para Satanás e seus demônios. É triste. E hoje eu meditava nesta passagem, dessa parte aí, do lago de fogo, e eu parei um pouco, e ali, o Jesus ele diz que ali vai ser um lugar de choro, de gritos e ranger de dentes. De gritos de aflição. E isso é real, isso não é história. A Bíblia não é um livro de história, que alguém imaginou e escreveu. Não, isso é a realidade. Irmãos, esses dias eu encostei o meu dedo em uma panela quente, que está aqui até a marca ainda. A minha esposa deixou alguma coisa no forno, está aqui a marca aqui, ó. E eu peguei com 2 panos, quente fervendo, e eu vacilei, toquei na beiradinha assim da bandeja que estava assando o frango.
Acho que era o frango. Só toquei, relei. Aqui, ó, 2 bolhas aqui, tá aqui, ó. Eu fui lá na torneira bater água quente, eu não suportava. Uma fagulhinha aqui que encostou. A dor. E aí você pensa, eu não estou falando isso para intimidar ninguém, mas é a realidade, irmãos. O fogo eterno existe. Agora imagine, você encosta o dedo, só falta morrer de dor. E queimar eternamente, sem nunca mais poder sair de lá. Não é triste? Não é de você chorar e agonizar e mostrar para as pessoas, sai daí, você está no abismo, vem para a luz. E é isso que nos impulsiona, o amor de Deus, para pregar para as pessoas, independente de cor, raça, poder aquisitivo ou não, tem que pregar para todos, em nome de Jesus Cristo, irmãos. Temos que sair e pregar em nome de Jesus, quanto puder, fala de Jesus para as pessoas, porque é triste isso. E eu estava no versículo quanto? No versículo 29, não era esse? Era. E andava, só até o 29, só até o 29. E eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ou seja, eles vão ser atormentados, vai chegar o tempo que eles vão ser atormentados noite e dia. O tormento dele é o quê? Queimando eternamente lá no lago de fogo. Só que nós sabemos, e a minha alegria era, se fosse só eles, que queimasse lá mesmo, porque eles são maldosos, malignos, a natureza dele é má, mas não é, irmãos. Vai ter muita gente que, tem muitos que já estão lá, se pudesse voltar aqui, ele saiu dia e noite pregando o evangelho, gritando, não rejeite o Senhor Jesus, não rejeite o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, creiam no Senhor Jesus. Se uma alma pudesse, se um espírito humano pudesse sair da onde ele está lá no sofrimento, e pudesse sair nas ruas, ele não parava um segundo no país inteiro, gritando, clamando, não rejeite o Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, e para que seja salvo tu e a tua família, em nome do Senhor. Vamos orar a Deus, pedir sabedoria, conhecimento, discernimento, capacidade para salvar a nossa família. Vamos, se não pudermos salvar muitos, mas a nossa família, vamos trabalhar para isso em nome de Jesus, para que levem a sério, porque as pessoas vêm na igreja, sentam lá no banco de trás e ficam cochilando. Não é aqui, não estou falando com ninguém aqui, tá? Estou falando que vem pessoas de fora, que tem a chance que Deus dá, e elas estão com a mente lá não sei aonde, e o corpo aqui dentro. Daqui eu percebo. Tinha gente aqui no dia da inauguração, que só o corpo estava aqui. E Deus dizendo, acorda, é a tua chance, pode ser que amanhã seja tarde. E a pessoa está lá, ó. Não vejo a hora de que acabar. Essa palavra aí não é para mim não. Isso aí deve ser para outro lado. Não vê a hora de acabar. E quando acaba é uma geladeira que parece que ela estava num velório. Não sentiu nada de Deus. Você sabe o que acontece? Jesus fica muito triste quando nós não damos atenção para o que o Espírito Santo fala para nós em nome de Jesus.